Bom dia, criançada. Tia tá morrendo de saudade de vocês. Espero que todos vocês estejam bem, que Jesus possa abençoar os lares de vocês, a vida de vocês, tá certo? Que ele possa derramar muitas e muitas bênçãos infinitas na vida de cada um de vocês, de cada familiar aí, de cada criança aí representada pelas suas famílias, tá certo? Antes de tia contar a historinha, a gente fala primeiro com quem, gente? Com Deus, né? A gente vai orar, falar com o Papai do Céu, tá certo? Então feche os olhos, veja aí a distração aí, desliga a televisão, vai entrar no quarto, chama o pai, chama a mãe, chama o irmãozinho para escutar a palavra de Deus, tá certo? Aprender mais um pouco sobre Deus, tá certo? Então vamos lá, vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu. Feche os olhos e só pensa em Jesus, tá certo? Ó Santo Deus, eterno bondoso Pai, Senhor, estamos, Senhor Deus, aqui na Tua santa presença para engrandecer o Teu nome, porque só o Senhor Deus, é digno de toda a honra e toda a glória, Senhor Deus. Abençoa cada lar aí representado, Senhor Deus. Abençoa cada criança, Senhor Deus, que elas possam, Senhor Deus, aprender mais de Ti, Senhor Deus. Cada vez mais, Senhor Deus, que elas possam, Senhor Deus, Te buscar cada dia, Senhor Deus. Abençoa cada familiar aí, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, a tia que vai falar sobre a Tua palavra, ilumina, capacita, Senhor Deus. Ó Deus, abençoa todos os professores, Senhor Deus. Abençoa cada um em especial, Deus. Fica conosco, perdoa nossas falhas, que são tantas, são inúmeras, Senhor Deus. Nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, criança. A historinha, eu acho que vocês ainda não tiveram essa lição durante essa pandemia, tá certo? Então o título da lição de hoje é: quem é o Espírito Santo e como ele é? Então a gente vai aprender quem é o Espírito Santo de Deus e como ele é, tá certo? Então preste atenção, porque ao final da historinha tem sempre perguntas, não é isso? Então todos vocês fiquem, tá? Bem atentos, prestando atenção na lição de hoje, tá certo? Então vamos lá. Hoje já teve até um versículo, tá? Para vocês memorizarem. Não esqueçam, tá? Então pegue a Bíblia de vocês para que vocês possam acompanhar, tá certo? O livro e o versículo que vai estar justamente o versículo para vocês memorizarem. Vamos lá. Então, abram a Bíblia de vocês em João 16, versículo 13. Repetindo, João 16, versículo 13. Quando o Espírito Santo da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Repetindo, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Quem é quando o Espírito Santo vier? Quando fala aqui nesse versículo aqui, quando o Espírito da verdade vier, é falando sobre o Espírito Santo de Deus, tá certo? É justamente que a gente vai aprender sobre ele. Depois vamos compreender mais esse versículo da Bíblia que se encontra, tá? E vai explicar mais adiante sobre esse versículo também de novo. João 16, 13. João 16, versículo 13. Ô, criançadas, os pequenininhos não, né? Mas na escola de vocês, com certeza, a professora de língua portuguesa de vocês passa aqueles livros, pelo menos na minha época passava, né? Aqueles livros paradidáticos, aqueles livros que a gente costuma ler, né? De uma história de aventura, tá? De romance. Então, os professores, eles sempre gostam de passar um livro, cada unidade, para poder a gente ler, né? Contar, para poder aprender, né? Ler a história do livro, né? Aprender. E a professora passar uma atividade para vocês aí, mandar vocês contar a história, que vocês acharam da história que vocês leram, do livro, né? Então é sempre bom a gente estar, né? Lendo, né? E principalmente um livro que é muito importante. Todo livro, ele sempre tem um autor. O autor é aquele que escreveu aquele livro, tá? Então, tem os livros que vocês costumam, alguns gostam de ler, né? Costumam ler na escola. E o principal livro que vocês têm que realmente gostar de ler é justamente esse livro aqui. Como é o nome desse livro? Com certeza vocês sabem, né? A Bíblia. Tá certo? Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E quem foi o autor da Bíblia? Sabe que a gente sabe que muitos servos do Senhor, eles foram inspirados, tá, pelo Espírito Santo de Deus para escrever esse livro, tá certo? Então não esqueçam,
A Bíblia, quem é o autor? Quem é o autor? É o Espírito Santo de Deus. Foi ele que inspirou muitos servos de Deus a escrever, tá, a palavra de Deus, ok? Então, não esqueça isso. Então, quem é o Espírito Santo de Deus? A Bíblia a gente sabe, né? A Bíblia é a palavra de Deus, o Espírito Santo é o autor da Bíblia. O Espírito Santo nada mais é do que Deus. Lembram? Não sei se vocês já escutaram nas aulas de vocês, quando eu estava presencialmente, né? Falando sobre a Trindade, né? O Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, tá? E Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Eles são a Trindade, tá certo? Ó, preste atenção aqui nessa gravura aqui, que vai mostrar para vocês. Então, se tem, ó, gente, isso aqui é o quê? Aqui é o universo, né? Quem foi que criou esse universo? A gente na Bíblia tem, né? Que é Gênesis, falando sobre a criação de Deus. Eu acabou de dizer, falando sobre a Trindade. Deus, o Filho e o Espírito Santo de Deus. São Trindade. Trindade vem de 3. Mas eles representam Deus, o Filho e o Espírito Santo, representam uma pessoa só. Cada um desempenhando uma função específica, uma função diferente um do outro. Mas eles não deixam de ser uma única pessoa. Então, quem criou os céus e a terra? Com certeza vocês já estão dizendo aí, né, a resposta de vocês. Quem foi? Deus. Então, Deus criou todo o universo, tá certo? Não esqueçam disso, tá? Então, foi Deus. Então, a gente está aprendendo sobre a Trindade. Cada um com uma função diferente, mas representando uma única pessoa, tá certo? Então, preste atenção aqui. Quem de vocês já aí, respondam aí, né? Quem de vocês aí gosta de matemática? Tia passou uma época ensinando matemática. Tia gostava muito de matemática, né? E se passou uns 5 anos dando aula de matemática. E os maiorzinhos, com certeza, aprenderam na matemática sobre o triângulo equilátero. O que é, minha gente, um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é aqueles que têm os 3 lados iguais. Levando para a Trindade, que é o Pai, que é Deus, o Filho, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. Eles 3, ó, representam um, ó, tá certo? Não esqueçam disso. Todo o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, eles representam uma única pessoa. Eles são iguais, mesmo eles sendo, ó, representando, tá, uma única, tá, representando funções diferentes, tá certo, gente? Eu sei que essa lição para vocês é um pouco mais difícil, mas nada que vocês não possam entender, tá certo? Então, vamos lá. Quem sabe o que é isso aqui? Com certeza que você já sabe, né? O trevo. Esse trevo aqui, ó, aqui é o caule, tá? O trevo, que está aqui, ó, segurando, ó, as folhinhas, não é isso? Então, ó, eles representam aqui também, tá simbolizando, representam o Espírito Santo de Deus, tá? E o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar. Então, vamos lá, gente. Vamos lá prestar bastante atenção, tá certo? Então, tia já explicou, voltando, ó, tia já falou sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. A tia falou da Trindade, tá? Que eles representam, que é Deus, o Filho e o Espírito Santo de Deus, tá? Que eles apesar de apresentar, de terem funções diferentes, representa uma única pessoa, tá certo? Então não esqueçam isso, ok? Então vamos lá. E eles representam o quê? O Espírito Santo de Deus, né? Deus e o Filho. As 3 pessoas representam uma única pessoa. Eles são iguais em quê? Ó, gente, em bondade, amor e poder. Não esqueçam disso, tá certo? Então, vamos lá. Será, gente, que o Espírito Santo é uma pessoa
o Espírito Santo de Deus é uma pessoa e não uma influência, uma força. Então, ele não é uma... Em geografia, a gente aprende, né? O Big Bang, que foi com uma explosão, que surgiu com uma explosão. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não é, tá, gente? Uma força. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele habita, ó, em tia, habita em vocês. Que quando a gente aceita Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador, tá certo? Ele começa a habitar em nós. E o Espírito Santo de Deus, ele vai dizer quando a gente está fazendo alguma coisa errada, tá certo? Então, a gente pode entristecer o Espírito Santo de Deus? Com certeza pode, tá certo? Mas o Espírito Santo, quando a gente vai fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo diz assim: eita, Gisele fez alguma coisa errada. Se quem fulano fez alguma coisa errada, o Espírito Santo, ó, logo avisa a gente logo, ó, pede perdão a Deus. Como é que a gente sabe que a gente realmente é um filho de Deus? Quando o Espírito Santo de Deus, quando a gente faz alguma coisa de errado, ele, ó, logo nos avisa, tá certo? Então, ó, o Espírito Santo de Deus, ele não é uma força, e sim, ele é uma pessoa, tá certo? Então, quando a gente faz algo que desagrada a Deus, então o Espírito Santo que habita em todos nós, aqueles que aceitam Jesus Cristo, como o único suficiente Salvador, ele se entristece com nós, tá certo? Conosco, tá certo? Então, vamos lá, dando continuidade. O Espírito Santo, ele é Deus, ele possui muitas qualidades da divindade e ele é eterno, né? Um dia a gente nasce, cresce, reproduz e morre, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele é eterno. O que é uma coisa eterna? Não morre, tá certo? Então, o Espírito Santo de Deus, ele é eterno. Não esqueçam isso, tá certo? Então, vamos lá. O Espírito Santo de Deus, ele possui muitas qualidades da divindade e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Então, ó, não adianta a gente esconder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Não adianta esconder. Porque ele está em todas as partes, tá certo? Então, quando a gente faz alguma coisa errada, mesmo que você está escondido de papai, está escondido de mamãe, do irmão, de titia, de titio, não adianta, porque o Espírito Santo de Deus, e Deus está também, que é uma coisa só, ele está em todas as partes. Então, ele vê tudo que a gente faz. Não adianta de se esconder para ninguém. Mas Deus, ó, que está em todas as partes, ele vê, tá certo? Ele vê tudo, ok? Então, vamos lá, tá? Não esqueçam disso, tá? Que o Espírito Santo de Deus, ele está em toda parte e ele vê tudo. E não esqueça que Deus, o Filho e o Espírito Santo de Deus, ele é uma trindade, ok? Então, vamos lá. Em Romanos 8:9, que fala do Espírito Santo de Deus. Ó, tia, o nome de tia Gisele, vê só, o nome de tia Gisele, mas tem gente que chama de Didi, de Gi, tá? Então, a mesma coisa, o Espírito Santo de Deus. Vamos ver os nomes como ele é conhecido, tá certo, gente? Romanos 8, versículo 9, parte A. Ele é chamado por esses nomes, Romanos 8, 9a. O Espírito de Deus habita em nós. O nome é o Espírito de Deus. Romanos 8, 9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, tá? Então, se a gente não tem o Espírito Santo de Cristo, né? Então, a gente não pertence a Cristo, ok? João 14:16. O Pai lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso conselheiro. Então, Deus deixou, ó, o Espírito Santo de Deus aqui na terra para ser o nosso consolador, para nos guiar, para nos proteger, tá certo? Porque o Espírito Santo, ele é quem nos guia, ele nos ajuda, ele está sempre ao nosso lado. Ele jamais, tá certo, gente? Ele jamais nos abandona, ok? O Espírito Santo é maravilhoso porque ele é santo. O que é ser santo? Alguém sabe o que é aí? Vocês respondam aí. Mas eu vou explicar. O que é ser santo? Ser santo é ser diferente, é ser separado,
tá? Acho que muitas vezes é difícil a gente, né, fazer as coisas corretas, mas tem que pedir, ó, ao Espírito Santo de Deus, a Deus, que ele faça com que a gente obedeça e pratique o que ele quer para nossas vidas, tá certo? Então, a gente tem que ser diferente das pessoas, tá certo, do mundo. Então, ele quer que a gente seja santo, ok? E também uma das coisas que Deus quer é que a gente não entristeça, não entristeça o Espírito Santo de Deus, tá certo? Não há nada melhor do que o amor de Deus não entristecendo o Espírito Santo de Deus, ok? Então, para finalizar aí a historinha de hoje, tá certo? O Espírito Santo revela o nosso pecado. Então, ó, como eu tinha falado no início, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, né? Logo o Espírito Santo de Deus que habita em todos nós que somos verdadeiramente servos de Deus, ele avisa a gente que a gente está cometendo algo errado. Então, que a gente possa pedir, tá certo? A Deus, ao Espírito Santo de Deus, que a gente, quando a gente fizer algo errado, que ele possa, tá? Nos confrontar, tá? E a gente praticar as coisas que Deus quer para nossas vidas, ok, gente? Então, que Deus abençoe o dia de vocês, tá? O restante do dia de vocês. Que Jesus possa derramar muitas bênçãos em seus lares, tá certo? Tia tá com saudade, em breve, né? Vai vir em breve essa vacina, né? Todo mundo vai tomar essa vacina. E se Deus quiser, nós podemos estar presencialmente, tá certo? Com vocês aí. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Beijão.